Agora, com a mudança de 100 para 60 mil no salário do Carlinhos, muda alguma coisa no seu parâmetro de análise de que é uma aposta boa, válida, ficou ainda melhor? Ou no 100 mil você já estava concordando com esse preço? Porque eu lembro que você comentou de Carlinhos, novo reforço do Flamengo. Ficou até melhor, turma. Vamos lá, vamos por parte. Vamos lembrar que o Flamengo pagou, né, no jogador do Náutico, o 7 Thiaguinho, milhões. em torno de 7 milhões. O salário era baixo também. Quando a gente fala em pagar em torno de 3,3 milhões, e para um salário muito para o meio do futebol, tá, galera? Pelo amor de Deus, quando a gente fala assim, para seres mortais como nós, é um valor absurdamente alto, é um valor espetacular. Mas no meio do futebol, 60 mil reais é um valor irrisório. Então, eu acho que vale a aposta. Muita gente falando que é um jogador fraco, é um jogador que não conseguiu ter sucesso nos clubes onde havia passado, tem uma história de vida ali complexa, né? Esse é um ponto também a ser levado em consideração. Fez um bom campeonato, muito bom ano para o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Para a Laranja, né? Muito bom ano para a Laranja Mecânica, que acabou fazendo um baita do dinheiro. Vendeu o goleiro também, está vendendo outros atletas. Então, financeiramente, para quem aposta e investiu no clube, está tendo um baita de um retorno esse ano de 2024. E esses 3,3 para eles é um valor muito expressivo, porém, para o Mengão é um valor irrisório. Então, vale muito a aposta. E é torcer, então, para que ele possa, né, apresentar um bom futebol, que ele possa se destacar. Já vi muita gente, Arthur, comparando ele ao Lelê. O Lelê foi contratado pelo Volta Fluminense Redonda. por ter sido ali destaque do Volta Redonda e ainda não conseguiu emplacar na equipe do Fluminense. A pergunta que eu faço ao Renan, que é o nosso PVC dos números do canal Zona Rubro Negra, é: os números são tão favoráveis, Renanzinho, ao ponto de você ter a certeza e a convicção que Carlinhos dará certo no Flamengo? Não, cara, assim, os números dele, eu fiz uma live com o Rodrigo, que o Rodrigo levantou isso, não tinha levantado os números, não. 8 Se a gols. gente for, então, se a gente for olhar só o número dele e projetar isso na carreira de quase, sei lá, quase 8 anos aí, mais ou menos, eu acho. Porque assim, acho que ele é da safra do Arana, então ele tá aí pelo menos uns 8, 7 anos. E a gente tirar de contexto também o drama familiar que ele teve lá, o drama pessoal que ele teve, e a gente for olhar friamente para os números, a gente vai decretar que esse é um cara insuficiente. Assim, ele tá muito longe de ser suficiente, ele é muito insuficiente para o Flamengo. Só que a gente viu ele jogando o Campeonato Brasileiro, ó, o Campeonato Brasileiro a gente vai ver. Mas a gente viu ele jogando o Campeonato Carioca, e, cara, assim, eu achei ele para um jogador alto, porque assim, o jogador alto ele geralmente te dá a impressão de que vai ser um jogador meio atrapalhado com a bola, que vai ter dificuldade em ter controle de bola, domínio de bola, mas ele, nesse ponto, ele acaba sendo meio que uma exceção. Ele é um jogador que tem controle de bola, um jogador que toma boas decisões, tem algum repertório de finalização. A gente vai lembrar o gol que ele fez contra o Flamengo, foi um gol de cavadinha, o passe que ele dá para o Bill no gol contra o Vasco, ele temporizou bem a jogada e deu o passe no momento certo, para o cara já chegar finalizando. Então, assim, não é um jogador sem capacidade, não. Ele tem capacidade. E aí, quando a gente entende que ele está vindo por um baixo valor, que não compromete o orçamento do Flamengo e que tem um salário que muito provavelmente deve ser abaixo de alguns jogadores da base do Flamengo, eu acho que como um jogador reserva e que consegue preservar algumas características que o Pedro tem, eu acho que é um excelente investimento do Flamengo. Mesmo que dê tudo errado, cara, mesmo que ele seja um Lelê do Flamengo, o risco que o Flamengo corre é muito pequeno, pô. A gente fica falando de renovação do Gabigol, por exemplo. 2 meses do salário do Gabigol foi o passe desse cara, 70%, se eu não acho. O Flamengo pegou 70% do passe dele. Então, assim, eu acho que é um investimento inteligente por não ser arriscado. O risco que a gente corre é um risco do cara dar certo, e aí a gente encontrar um bom reserva. E a gente, vez ou outra, cobra isso do Flamengo. A gente costuma falar, pô, o Flamengo sempre procura um nome mais óbvio. O do Carlinhos acabou também sendo um nome meio óbvio, porque a gente viu ele jogando bem no Campeonato Carioca. O Flamengo não encontrou esse cara em outro lugar, sei lá, num futebol completamente invisível para o nosso scouting. A gente jogou contra o cara, viu o cara jogando contra outros clubes cariocas, então não precisou de tanto estudo, mas é um investimento
de baixo custo. E, cara, sendo bem sincero, eu acho que esse maluco tem até chance de ir bem, cara. Eu acho que tem até chance de fazer boas partidas, principalmente se o Flamengo estiver bem organizado. O modelo de jogo do Tite, ele sabe privilegiar jogada aérea, se isso for um objetivo situacional ali, se tiver um adversário que faz sentido ter uma jogada mais aérea ali, vai conseguir botar esse cara em condições de finalizar, e aí a gente vai ter que ir analisando, avaliando conforme as atuações dele vão sendo oferecidas pra gente. E vai acontecer, cara. Eu não tenho dúvida de que o Dorival vai convocar o Pedro. Não tenho dúvidas disso. Depois que ele fez esses 2 jogos da seleção aí, ele percebeu que ele não tem centroavante e precisou contar com um moleque que é um moleque promissor, tem estrela, mas que não tem as características físicas de um centroavante como o Pedro tem. Como o Pedro tem. Então, o Pedro vai ser convocado em breve e a gente vai precisar desse moleque. A gente não sabe o que vai acontecer com o Gabigol. E mesmo que a gente tenha o Gabigol, cara, o Gabigol não consegue entregar a possibilidade de jogo que o Carlinhos vai entregar. Quando o Flamengo tá sendo pressionado e quebra uma, 2, 3, 4 bolas pro ataque, o Gabigol não vai disputar essas bolas. O Gabigol não vai disputar. O Pedro disputa. Quando ele tá mal, ele ganha poucas bolas. Quando ele tá bem, ele ganha muitas bolas. E o Carlinhos, pelo menos, tem condição física de disputar, pô. Pelo menos isso. Se ele vai ganhar bola ou não, eu não sei. Mas que ele vai ter condição física de disputar. E se esse cara olhar para esse prato de comida com fome, enxergando que 60 mil, apesar de ser muita coisa de onde ele veio, é muito pouco olhando para o elenco do Flamengo, esse cara pode querer entregar a vida pro Flamengo, cara. E a gente encontrar um bom jogador. Então, o Flamengo foi bem, cara. O Flamengo foi bem. E precisou ser rápido. Eu não tenho dúvida de que o Lelê, que foi pro Fluminense, poderia ser o Carlinhos, que foi pro Vasco, que foi pro Botafogo, que foi pro próprio Fluminense. O Flamengo acho que tinha que ser rápido mesmo. Analisar a carreira do Carlinhos, de onde ele veio, por onde ele passou, é uma coisa. Agora nós vamos ver o Carlinhos, que danou a fazer gol com a camisa do Nova Iguaçu, recebendo bola de Arrascaeta, recebendo bola de De La Cruz, né? Será que isso pode aumentar ainda mais a margem da brocância, podemos dizer assim, de Carlinhos para se tornar também um novo brocador do Flamengo 2024, Alan Garcia? A expectativa é que sim, né, Arthur? É complicado afirmar isso. Quando a gente olha a carreira do atleta, a gente sabe que o Renanzinho foi muito feliz quando ele diz: não tem consistência, não tem números que possa ou que, de repente, fizesse com que ele estivesse galgando uma vaga no Flamengo. Mas, como o futebol traz essas possibilidades, com apenas uma competição, ele sendo destaque dessa competição, e o Flamengo necessitando, fez com que nós fôssemos atrás do Carlinhos e ele contratado. Agora que já vai virar, né? Ainda não virou jogador do Flamengo, porque tem o jogo do próximo domingo, a final do Campeonato Carioca, mas em breve aí se transformará em jogador do Flamengo. Eu torço para que seja o melhor dos mundos, que ele consiga performar e ele vá feliz. Agora, eu não consigo ter tanta convicção, porém, entendo que vale a aposta, Arthur. Vale a aposta porque são valores irrisórios hoje dentro do orçamento do Flamengo. São valores ali que me fazem acreditar que a aposta é válida. E torço, Arthur, torço sinceramente para que o cara possa brilhar. Por quê? Você citou um ponto muito positivo. Talvez agora a gente vai conseguir chegar à conclusão. Muitos falam que o Gabigol não seria o Gabigol se não tivesse uma Arrascaeta por trás para poder lançar. Muitos falam do meio de campo do Flamengo, que fez a diferença para Bruno Henrique e para Gabigol. Eu entendo que foi um conjunto, tá? O quarteto funcionou muito bem, o Everton Ribeiro, que está no Bahia, o Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique. Mas tem muitos que ainda insistem na alta capacidade que a gente sabe que o Arrascaeta tem, e sim é verdade, para poder fazer com que o jogador acabe se transformando no artilheiro. O que a gente pode dizer é o seguinte, Arthur, que aquele Flamengo de 2019 e alguns momentos de 2020, ele criava muitas oportunidades, isso é verdade. O de hoje não cria tanto assim, como já se criou do passado. Mas mesmo assim a gente tem um Arrascaeta e um De La Cruz, que são jogadores habilidosos, que a qualquer momento pode colocar nossos atletas na cara do gol. Então, que isso aconteça e que o Carlinhos consiga ter uma alta efetividade e seja importante, porque a gente deve utilizá-lo aí, Arthur, em virtude da maldita Copa América.